queria agradecer a presença da Josiane aqui, ter aceito o meu convite para a gente conversar sobre o assunto, porque eu acho que é importante para que os telespectadores e a nossa comunidade fiquem sabendo do trabalho, a quem recorrer e ao que pode ser recorrido no Conselho Tutelar. Então eu queria agradecer e que já começasse a falar sobre, pelo menos pelo histórico, né, da infância e o trabalho do Conselho. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar divulgando esse trabalho do Conselho Tutelar de Pelotas. E então, começando assim, falar um pouco do histórico da infância, né? Se a gente vê, há um bom tempo atrás, as crianças não tinham a visão que a gente tem hoje de criança. Não eram denominados nem como crianças, né? Eram adultos em miniatura, então não se fazia roupa para criança, não se tinha brinquedo, ele era tratado exatamente como um adulto, só em miniatura. Até se fala muito do tempo das calças curtas, o que diferenciava um menino de um homem é que o menino usava as calças curtas e o homem já usava calças compridas, né? Mas já podia trabalhar, criança trabalhava na Revolução Industrial mesmo, como um adulto, nas fábricas, com o mesmo estilo de exploração, né? O que ainda acontece em alguns lugares. Depois nós tivemos a questão das rodas dos expostos, que as santas casas tinham uma roda, onde a mãe que não queria a criança largava, girava e ficava para dentro da instituição. E aí foi criado os orfanatos. Sim. Que hoje em dia não se tem mais orfanatos, né? Naquele tempo nós deixávamos as crianças lá e as freiras ou outras instituições acabavam criando. Na década de 80 veio o Código de Menores. E aí nós tínhamos o inspetor de menor, que é o que nós conselheiros somos confundidos até hoje. Qual era o papel do inspetor de menor? Era caçar crianças nas ruas. Por exemplo, aquelas crianças que hoje nós chamamos de crianças de rua, sim, elas não viviam, tanto que as pessoas mais velhas diziam, mas naquele tempo não tinha criança na rua. Realmente não tinha. Eles pegavam as crianças e colocavam numa instituição, junto todos os tipos. Crianças podiam ser maltratadas, ou que não tivessem as condições necessárias, elas eram colocadas. A última instituição aqui em Pelotas foi o CICI, onde tinha crianças de todas as idades, com a diversidade de problemáticas que elas estivessem passando. Sim. Mas na década de 90 veio o advento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é onde rege o Conselho Tutelar. Então há uma troca de valores. Para de se chamar criança e adolescente de menor, porque ele passa a ser um sujeito de direitos, e começamos então a chamar de criança e adolescente. E aí o ECA faz essa diferença. Criança é aquele de 0 a 11 anos, e adolescente é aquele de 12 a 18. Por que o ECA faz essa diferenciação? Porque mudam alguns direitos e alguns deveres. Na verdade, a criança de 0 a 11 anos ela tem muito mais direitos. Sim. O que a comunidade confunde um pouco é que o ECA só trouxe direitos e aí os pais não podem educar os filhos. Não é assim que funciona. Na verdade, isso foi a primeira visão que a gente teve do ECA. E isso a gente ouve muito sobre isso. Se ouve quando o conselho chega e diz, já veio eles dar direitos. E não é verdade. O ECA trouxe direitos básicos. Vida, saúde, alimentação, educação, carinho. Mas não tira os deveres, principalmente a partir dos 12 anos, aonde eles já respondem judicialmente pelos seus atos. E raramente a gente sabe. Eu, antes de atuar como conselheira, sou professora e posso te dizer que não sabia mesmo de alguns direitos que nós, professores, temos ou que os adolescentes têm a partir dos 12 anos. Que a gente confunde um pouco. Não, ele só tem direito, então ele pode fazer o que quiser. E não é bem assim que funciona, né? Sim. Então, assim, ó, aí com o ECA veio a instituição Conselho Tutelar, que serve para zelar pelos direitos da criança e adolescente. Quando é que o conselho entra na história? É quando algum desses direitos é violado, ou para requisitar algum serviço. E aí a criança é vista como prioridade absoluta. O que acontece? Um exemplo assim que a gente tem muito na área da saúde. Chega no pronto-socorro uma criança com febre. Ela tem prioridade absoluta, mas aí chegou um adulto esfaqueado. Quem vai ser atendido primeiro? Aí as mães ligam para nós, não, mas o meu filho está aqui com febre. A gente entende. Ele vai receber o atendimento, mas ele não está naquele momento correndo risco de vida. Então vai se atender a pessoa esfaqueada. Claro. Ele tem prioridade absoluta no sentido, se chega ele de um acidente e chega um adulto, ele vai ser atendido primeiro. Mas a gente tem que ter um pouco de bom senso do que é realmente prioridade, né? Claro. Então a gente trabalha muito com essas questões assim, a gente está
esclarecendo onde é direito violado e onde a gente está confundindo o que é direito e o que não é, né? Aqui em Pelotas, por exemplo, nós temos mais de 400 mil habitantes, né? O conselho tutelar deveria ser cada conselho, que é composto por 5 conselheiros, para atender 50 mil pessoas. Nós aqui em Pelotas temos 4 conselhos, somos 20 conselheiros. Então nós até estamos pleiteando mais conselhos para conseguirmos atender mais, melhor a população. Por quê? Eu sou da parte do Conselho da Zona Norte, sou eu e mais 4 conselheiros. Nós atendemos da Avenida Bento Gonçalves até as BRs. Toda essa zona? Toda essa zona. Então, assim, ó, o arco-íris é nosso também. Nós pegamos ali a João Simões Lopes Neto, onde a gente atende só o arco-íris, e depois a Sanga Funda já é outra área. Mas Pestano, Getúlio, Coab Lindóia, Santa Terezinha, Coab Pel, Colina do Sol, toda essa área é atendida por 5 conselheiros. Aqui a parte do Areal também? Não, o Areal já é a zona do Areal, que é a micro-região 2, porque antes de ser chamado cada um de conselho tutelar, nós chamávamos, e ainda tem lá nas portas, micro-região 1, que atende Fragata e Centro, micro-região 2, que atende Areal e São Gonçalo agora, né, e pega Dunas, Areal, né, Dunas, e temos a micro-região 3, que é a minha, região Zona Norte, e a micro-região 4, que atende Praias, Colônia, Sanga Funda, Sítio Floresta, Vila Princesa. Pelo que tu falou, que precisaria 5 para cada 50 mil habitantes, né? Vocês são 20 hoje, precisaria mais 20, precisaria dobrar, né? Isso, aí assim, na verdade a gente está pleiteando mais 2, que é para dividir Colônia de Praias. Nós gostaríamos de uma sede na Colônia, porque tu imagina que está acontecendo alguma coisa lá, o tempo que a gente leva para um atendimento na Colônia. Eu aqui consigo, por exemplo, fazer 10 visitas num dia. Uma na Colônia, ela faz 2. Claro. Então o atendimento da Colônia acaba ficando precário por essa distância que a gente tem, porque aqui em Pelotas são todos nas casas dos conselhos, na 13 de maio, todos os 4 conselhos funcionam ali. Nós temos 2 carros em funcionamento, então tu imagina, para ir na Colônia nós ficamos sem, nós ficamos os outros 3 conselhos trabalhando com um carro, enquanto o da Colônia trabalha com o outro carro disponível. Claro. E essa coisa que tu falou agora, da visita, vocês vão fazer visita periódica sem ninguém chamar?